Bom dia, tudo bem? Vamos começar mais um programa do nosso Café com Privacidade. Hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre como vai ser esse processo de fiscalização e aplicação de sanção pela NPD, o que a gente precisa fazer, como que a gente pode se preocupar com isso, tá? Lembrando a vocês que o material que eu falo aqui na aula, ele está disponível no grupo do Telegram logo depois daqui, então a gente encerra a live e todo o material vai ficar lá no grupo do Telegram, então fiquem tranquilos em correr para lá e acessar o material. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? O link do Telegram, então é muito simples, é só você ir lá fazer parte da comunidade, é uma comunidade silenciosa que eu utilizo realmente só para colocar os materiais que eu trago para vocês lá, tá? Se você é novo aqui no Café com Privacidade, esse é um programa que eu criei para trazer para você conteúdo, dicas de materiais, casos práticos, aulas realmente, para que você consiga dominar de uma vez por todas um programa de adequação à LGPD. Então, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ative aí as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixa seu like, para mim é importante você saber que você está curtindo e o YouTube também entende que esse material é interessante e vai distribuir isso para mais pessoas, então é levar conhecimento para mais gente, né? Antes de começar aqui a nossa live, eu só vou rodar a nossa vinheta. Como eu estou no YouTube também, para quem está aqui me vendo no Instagram, eu sugiro que clique lá no link da minha bio e vai para o YouTube, porque no YouTube eu estou sempre apresentando materiais. Então, antes de começar, eu vou rodar a nossa vinhetinha aqui do nosso programa e já retomo com vocês. Muito bem. Mais uma vez, se você não me conhece, meu nome é Suzana Cruz, eu sou advogada, sou especialista em privacidade e proteção de dados pela OAB daqui de Brasília, eu participo da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados daqui, da região, né? Sou consultora também em programas de gestão da privacidade para grandes empresas, Privacy Manager, certificada pela IAPP, e a minha missão aqui é sempre descomplicar para você a LGPD na prática, para que você consiga dominar e implantar esse processo em qualquer empresa. E com isso você vai ter muito mais segurança para atuar nesse que é um dos nichos mais promissores desse ano e dos próximos anos, tá? Trazendo sempre para vocês situações práticas do meu dia a dia, casos da vida real de um profissional de privacidade. Então é muito conteúdo raiz, muito além da LGPD para você. E o tema de hoje, nós vamos falar então sobre fiscalizações da NPD que já começaram, né? Estavam previstas para iniciar em janeiro. E eu vou te falar o que você precisa saber sobre esse assunto. Antes de iniciar o conteúdo, importante a gente relembrar ali o artigo 52 da LGPD. Sempre que eu estou aqui dando aula para vocês, é importante que vocês deem uma olhada no material, na legislação, para acompanhar e conseguir absorver o conteúdo. Então, sempre olhem a legislação. Quando a gente menciona aqui um artigo, dá uma lida nele depois para você fixar o que você está aprendendo aqui. Então, o artigo 52 da LGPD, ele previu lá um rol variado de sanções administrativas de natureza educativa, pecuniária e restritiva de atividades que a NPD poderá aplicar. Então, lá nós temos a advertência, né, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Nós temos lá também a multa simples, que é aquela de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões por infração. Essa é a mais famosa de todas, né? Nós temos também a multa diária, e aqui nós teremos, consequentemente, que observar essa limitação, esse limite, né, imposto pelo inciso anterior, que aqui é de até 2%, limitado a 50 milhões do faturamento. Também temos aquela penalidade de publicização da infração após a confirmação da ocorrência. Então, isso aqui
o controlador ir a público falar que ele teve um vazamento e quais as medidas ele tem implementado para reduzir o impacto daquilo, eu estou sugerindo vazamento, mas, enfim, a infração definida pela ANPD aqui, uma vez apurada, eles vão precisar, né, se for o caso de sanção, o controlador pode ter que fazer isso, ter que noticiar essa infração, levar isso a público, a conhecimento de todos. Também tem o bloqueio de banco de dados, que se refere também àquela infração até a sua regularização. A gente pode ter uma sanção de bloqueio dos dados pessoais até que aquilo seja devidamente regularizado. Eliminação de dados pessoais, que se refere à infração também. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados. E aqui esse funcionamento parcial, ele pode ser de até 6 meses, prorrogável por igual período, até que aquela atividade seja regularizada. A suspensão do exercício daquela atividade de tratamento dos dados a que se refere a infração também pelo período de 6 meses, também prorrogável por mais 6 meses. E a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Na minha opinião, essas 3 últimas sanções que têm relação com suspensão parcial de banco de dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento, proibição ou total do exercício de atividade de tratamento de dados, e aqui é bem generalizada, não é só em relação àquela atividade propriamente dita que gerou uma infração, é muito preocupante, porque isso aqui tem um potencial de realmente uma empresa que só trata dados pessoais, que tem isso ali no seu core business, de ter um impacto muito relevante e trazer um prejuízo muito sério financeiro para uma empresa. Então, quando a gente fala que a multa não é o pior dos problemas das sanções, é por esse motivo. Por quê? A multa, teoricamente, a gente paga, né? Você vai ali, desembolsa um valor, às vezes é um valor muito alto, realmente impacta financeiramente, mas essas outras questões, sanções que a gente tem visto aqui, que nós vimos agora, elas são muito mais graves. Elas têm o potencial de realmente fechar as portas de uma empresa por 6 meses, ou a depender do impacto daquilo, de fechar as portas e bloquear uma atividade de tratamento, interferir muito mais, até mesmo na sobrevivência e na manutenção daquela empresa depois do prazo de sanção previsto ali na legislação. Então, esse é o maior risco, esse é o problema que nós temos aqui em relação às multas. Então, e de que maneira a ANPD vai aplicar, então, essas sanções? De que maneira a ANPD vai realizar essas fiscalizações? Como que vai ser esse processo a partir de agora? Então, ano passado, em outubro do ano passado, o Conselho Diretor da ANPD deliberou sobre a aprovação do regulamento do processo de fiscalização e do processo administrativo sancionador, que é a resolução número 1 de 2021, que já está em vigor, e ela detalha os procedimentos ali necessários para a aplicação das multas e das sanções administrativas. Esse documento que eu estou comentando aqui com vocês, eles serão todos deixados no grupo do Telegram, tá? Então, não fique preocupado, se você quiser dar uma lida depois, tá bem simples lá para você encontrar. Então, recentemente, eu trouxe aqui no Café com Privacidade, vou colocar na descrição do vídeo esse link do outro vídeo para vocês assistirem. Eu falei aqui sobre os temas prioritários da ANPD para 2022, para esse ano, e quais seriam as perspectivas de atuação da autoridade para esse ano. Importante lembrar vocês que eu estou sempre aqui trazendo conteúdos de uma forma que faça sentido. Então, por isso que é importante você acompanhar o Café com Privacidade, porque nós temos um desenvolvimento de um conteúdo, uma evolução de conteúdo de maneira estratégica para que você realmente entenda todo o processo de adequação, né? Desde a teoria então a prática. Então, não perca o programa de manhã cedo, você está indo trabalhar, coloca o fone, vai escutando, para você ficar ligado nos assuntos e acompanhando essa evolução, né, de conteúdos aqui junto comigo. Então, ó, se não se inscreveu ainda, já se inscreve, já deixa o seu like aí para mim, tá? Para quem está no Instagram, tá na minha bio o linkzinho para você ser direcionado para o canal do YouTube, lá você conseguir
ver todos os vídeos que a gente já gravou por aqui e até fazer a programação dos próximos vídeos que nós teremos. Então, voltando aqui, eu fiz esse videozinho ano passado e eu falei, então, da perspectiva de atuação da NPD para esse ano de 2022, para esse biênio 21 e 22. E aí eu comentei sobre a agenda, né, que foi publicada pela NPD, fiz um panorama sobre o que aconteceu em 2021 e qual seria a perspectiva do próximo ano, né? E um dos assuntos prioritários que tinham lá na agenda da autoridade era justamente a normativa para a aplicação desse artigo 52, que trata das sanções administrativas que podem ser aplicadas, então, pela NPD. Tá? Então, cumprindo essa agenda regulatória, a NPD deliberou sobre esse regulamento, que dispõe sobre como será o processo de fiscalização, e é sobre ele que a gente está falando aqui nesse momento. Um ponto importante que eu quero conversar com vocês é que a NPD, tomando essa ação mais ativa, mais coercitiva, indo nas empresas, operando esse processo de fiscalização, a gente passa a ver muito em breve um movimento maior no processo de adequação também pelas empresas. Isso já vai gerar um efeito em cadeia, né? Que vai refletir nas operações, ou então, pelo menos, vai impulsionar que aquelas empresas que até o momento não tinham se preocupado com a LGPD comecem, então, portanto, a se mexer e buscar profissionais para fazer esse tipo de trabalho internamente lá nas empresas deles, tá? Então, além disso, essa atuação administrativa ela é um campo fértil para a atuação de advogados, principalmente nas esferas desses processos administrativos, porque a gente já tem isso em outras entidades, como, por exemplo, no CAD, né? Já temos escritórios especializados em processos administrativos junto ao CAD. Em relação à NPD, não vai ser diferente. Então, tá aí uma boa oportunidade para quem não tinha pensado ainda nessa possibilidade, a atuação administrativa junto à NPD é uma área que vai gerar bastante demanda nos próximos meses, né, nos próximos anos. E é importante, então, que você saiba, né, como que funciona esse processo, como que vai ser a intimação, qual que é o prazo para resposta, qual que é o documento que eu preciso anexar no momento de conversar com a autoridade, né? Tudo isso faz parte desse contencioso, dessa consultoria aí administrativa que você pode fornecer para o seu cliente, tá? Então, fica aí a dica de uma boa oportunidade para advogados nesse ano de 2022. Então, o que diz essa resolução, né? Lá no primeiro capítulo, a resolução vai estar lá no material, mas eu vou conversar com vocês sobre cada um desses itens. O capítulo 1, ele vem trazer uma série de disposições gerais acerca dos procedimentos ali inerentes ao processo de fiscalização, tá? Então, ele diz que os processos inerentes ao processo de fiscalização e as regras a serem observadas no âmbito do processo administrativo sancionador pela NPD estão descritos aqui nesse capítulo 1. E também vem determinar para a gente qual que é o âmbito de aplicação dessa resolução, que ela vai se aplicar aos titulares de dados, aos agentes de tratamento, que são os controladores e os operadores, às pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado e de demais interessados no tratamento de dados pessoais nos termos do artigo 13 da própria resolução, tá? Então, mais importante, o que será essa fiscalização e o que está abarcado aqui são as atividades de monitoramento, orientação e atuação preventiva. Isso porque, gente, antes de qualquer sanção, é necessário que a gente passe por um processo administrativo que vai apurar de fato o que aconteceu, né, qual o grau de influência do controlador ou do operador naquela operação. Vai investigar primeiro, oportunizar a ampla defesa, o contraditório, né? Então, isso é o processo administrativo antes de qualquer aplicação de qualquer multa, qualquer sanção que a gente esteja falando aqui. Depois disso, ali é estabelecido também
que a atividade de fiscalização da NPD, ela vai ter por finalidade, primeira, orientar, prevenir e depois reprimir as infrações à LGPD. Então, lá no capítulo 2º, já, a resolução ela vem trazendo algumas definições, né, de quem são esses agentes, quem é o autuado, o que é a denúncia, o que pode configurar em obstrução da atividade de fiscalização, o que é um pedido de titular e um requerimento, tá? Então, dê uma olhada lá depois, mas eu vou conversar sobre tudo isso aqui com vocês. Então, o capítulo 3, ele vem dizer que são deveres dos agentes regulados, que são os agentes de tratamento, né, o controlador e o operador, e demais interessados no tratamento de dados, alguns deveres que são permitir acesso às instalações. Então, aqui a gente tem a permissão de um acesso físico da NPD às instalações de uma empresa, e aqui a gente está falando acesso a equipamentos, a aplicativos, a facilidade, sistema, ferramenta, recurso tecnológico, documento, dados, informações de natureza técnica, operacional e outras relevantes para avaliação da atividade de tratamento pessoal no poder da empresa ou em poder de terceiros. O que significa isso? Que no processo de fiscalização da NPD, se a NPD achar interessante e precisar, ela pode ir em loco realizar essas fiscalizações, fazer ali o levantamento de todas as informações de documento, de sistema, tudo que ela achar relevante para aquela fiscalização que ela está fazendo naquela operação. Ela vai poder, né? O agente de tratamento vai ter que disponibilizar, viabilizar esse acesso físico, tá? Também possibilitar que a NPD tenha conhecimento dos sistemas de informação utilizados para tratamento de dados, né? Bem como sua rastreabilidade, atualização e substituição, disponibilizando os dados e as informações oriundos desses instrumentos. Então, tudo isso que a gente está falando aqui agora são itens que o agente de tratamento ele vai ter que fornecer para a NPD no momento de uma fiscalização, tá? Ele também vai ter que se submeter à auditoria determinada pela NPD. Ele precisa manter os documentos físicos ou digitais, os dados e as informações relativas àquela fiscalização durante o prazo estabelecido na legislação e em regulamentação específica, bem como durante todo o prazo de tramitação de processo administrativo nos quais sejam necessários. O que significa isso? Mesmo após o término de um tratamento, se eu venci o prazo de guarda daquelas informações, eu não tenho nenhuma justificativa legal para manter aquelas informações na minha empresa, aqui, nessa circunstância, eu devo manter em razão da tramitação de um processo administrativo lá na NPD, tá? Então, se eu tiver, mesmo que depois de algum tempo, eu já não tenho mais relacionamento com aquele titular, eu não tenho nenhuma outra obrigatoriedade que me faça manter aqueles dados no meu sistema, eu preciso, caso eu tiver um processo administrativo rodando na NPD, eu preciso manter, para depois eu tenha, né, que eu tenha comprovação desses documentos lá, tá? Outra coisa também importante, disponibilizar sempre que requisitado pela autoridade as informações ou qualquer outro documento relativo àquela investigação, àquela fiscalização, tá? Suzana, como que ficam as questões sigilosas? Se eu tenho que apresentar tanto documento, se eu tenho que, né, fazer tanta coisa ali junto com a NPD, como que eu fico com o meu segredo de negócio? Como que eu lido com essas questões sigilosas aqui, segredos de negócio da minha empresa? O próprio regulamento, ele vem dizer, gente, que sobre essas questões sigilosas e segredos de negócio, vai caber à empresa, aquele agente regulado, solicitar à NPD a gravação do sigilo de informações relativas à sua atividade empresarial, tá? Cuja disponibilização possa representar violação a segredo comercial e industrial. Por que isso? Porque o processo é público. Assim como a gente vê processo judicial público,
a gente aqui na NPD vai conseguir visualizar um processo administrativo. As informações que estão ali, elas são públicas. Então, se eventualmente eu tiver alguma necessidade de sigilo, porque ali dentro do processo administrativo, dentro da fiscalização que a NPD está promovendo na minha empresa, eu tenho informações de segredo de negócio, eu preciso solicitar que ali dentro daquele processo, nessa circunstância, nesse documento específico, seja gravado um sigilo dessas informações, tá? Ainda, esse mesmo capítulo 3, ele vem trazer uma penalidade para aqueles que não deram cumprimento a um desses deveres em caso de provocação da NPD. O que significa isso também? Se eu não forneci, por exemplo, se eu não viabilizei a NPD o acesso às minhas instalações, ou se eu não disponibilizei acesso às informações dos meus sistemas, né? Se eu não dei cumprimento a uma dessas obrigações que eu deveria ter dado enquanto agente de tratamento no momento de uma fiscalização, eu posso sofrer uma penalidade que está descrito no capítulo 3 dessa resolução aqui da fiscalização, tá? Então, lá diz que o não cumprimento dos deveres estabelecidos no artigo 5º, que foi esse que a gente acabou de falar, pode ser caracterizado como obstrução à atividade de fiscalização, sujeito o infrator a medidas repressivas, sem prejuízo da adoção das medidas necessárias com o objetivo de concluir a ação de fiscalização obstruída por parte da ANPD, tá? Então, deixar de cumprir um desses deveres aqui desse regulamento pode ser considerado obstrução à atividade de fiscalização da NPD, tá? E isso pode configurar para você uma penalidade aqui dentro desse processo fiscalizatório, tá? Depois disso, lá no capítulo 4, a própria resolução ela vem trazendo as disposições processuais, que são as instruções para interação realizada entre as unidades da NPD e os agentes regulares. Eu acho que esse é um dos capítulos mais importantes para quem realmente vai atuar ali junto à NPD. Quais são as instruções? Qual é o processo que eu devo seguir para estar ali em comunicação, né, com o agente de tratamento, se eu for um DPO, por exemplo, ou um consultor, e a própria autoridade, né? E aqui dentro desse capítulo 4, ele começa falando sobre os prazos que começam a correr, então, portanto, a partir da ciência oficial, e são contados sempre em dias úteis. Então, os prazos aqui, eles serão contados sempre em dias úteis. O que significa isso? Excluído o dia do começo, incluído o dia do vencimento. Então, dizendo que a publicação aconteceu hoje, né? Hoje seria um dia que não se contaria, a gente passa a contar do primeiro dia útil, a quarta-feira, amanhã, e o último dia do prazo ele é computado dentro desse prazo. Isso aqui é uma contagem que nós advogados estamos acostumados aí no processo judicial, né? Fazemos também a contagem em dias úteis. Então, não existe aqui dentro desse regulamento um prazo pré-determinado, por exemplo, 10 dias, 5 dias. A NPD que vai determinar isso caso a caso, tá? Sempre que ela for notificar uma empresa, ela vai estabelecer ali dentro daquela notificação um prazo para resposta. Mas a contagem vai ser sempre em dias úteis. Isso é o que está disposto aqui nesse regulamento, né? E o que é a ciência oficial? Contar da ciência oficial. A ciência oficial é quando o próprio usuário, o próprio agente, ele realiza aquela consulta no documento, né? Às vezes a gente recebe uma notificação por e-mail, igual um push, né? Um andamento de processo. Ali por e-mail a gente acessa o sisteminha e ali a gente dá a ciência oficial àquela comunicação. Caso eu não dê essa ciência no momento de acesso, de consulta ao documento ali no ambiente virtual, ele vai contar 10 dias úteis, né? Vai ser 10 dias úteis após o envio dessa comunicação escrita por postal ou AR,
né? Também a gente pode contar isso como ciência oficial, aquela em que pessoalmente o agente vai à NPD, vai fazer uma consulta e lá ele também dá a ciência, né, naquela comunicação. Ou ainda uma outra possibilidade que a gente tem é por edital, que é bem parecido também com o processo judicial aqui. Então, como que será a comunicação dos atos, né? Por que forma as comunicações vão ocorrer? Vai ser essencialmente por intimação, tá, gente? Aqui a intimação ela vai conter a identificação do intimado, a finalidade daquela intimação e a informação de continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento. O que, que significa isso? Não adianta você fingir de morto e ignorar a comunicação da NPD, aquela intimação, porque o processo vai seguir normalmente. E você ainda pode ser repreendido por isso, por obstruir aí a atuação da autoridade, tá? Então, ficar atento se você for notificado, ainda que você não tenha resposta dentro daquele prazo, você precisa se comunicar com a autoridade, precisa responder à autoridade, tá? E ali também vai constar a data e a hora, o local e o prazo, né, para a tomada da providência, quando houver a necessidade de uma adoção de providência aqui. A informação se o intimado deve comparecer pessoalmente, se ele vai se fazer representar ou manifestar, apresentar uma defesa ou um recurso num processo ou ainda cumprir diligência. Então, se tiver essa necessidade de comparecimento pessoal, né, pessoalmente, a própria intimação vai dizer. Eu já tenho visto algumas intimações e não vi até então nenhuma necessidade de comparecimento pessoal nas repartições públicas aqui da NPD, até por conta, eu imagino, desse cenário de pandemia que a gente experimenta, né? Não sei mais futuramente se a gente vai ter alguma alteração nesse sentido, mas até agora eu não cheguei a ver isso. E também dentro dessa intimação a gente vai ter as indicações dos fatos e fundamentos legais pertinentes àquele processo. Eu já recebi, no caso, uma intimação dessas com um prazo, por exemplo, muito curto. Então, quando eu falei para vocês, ainda que você não tenha a resposta para entregar ali para a autoridade num primeiro momento, é importante que você responda, nem que seja para pedir a dilação desse prazo, né? Para pedir que aquele prazo se estenda por mais 5 dias úteis, até que você consiga levantar as informações necessárias para dar um retorno ali para a autoridade. Então, nunca, jamais deixe de falar alguma coisa, deixe de cumprir o prazo estabelecido numa intimação, responda, nem que seja, olha, estou colhendo essas informações, estou levantando todas essas questões aqui internas e peço aí, solicito, portanto, uma dilação desse prazo por mais 5 dias úteis para que eu consiga levantar todas essas informações, tá? Então, uma dica que fica aqui para você seguir o que está estipulado ali na comunicação, na intimação que você recebeu da NPD, tá? Ainda que você não tenha ali no primeiro momento todas as respostas que você precisa. Então, o regulamento ele vem dizer ainda que sobre aqueles interessados, né? Ela fala lá sobre os terceiros interessados. Quem são eles? Podem ter interesse naquela fiscalização, naquele processo, enfim. São aquelas pessoas naturais ou jurídicas que iniciaram ali como titular de dado, né? Por exemplo, numa denúncia, ou que têm interesses individuais, ou que estão ali no exercício de representação de alguém. São também aqueles outros que têm interesse ou que possam ser afetados pela decisão. Isso acontece muito em processo judicial, por exemplo, quando a gente tem participação de amicus curiae, que nós peticionamos ali, solicitando a nossa contribuição, né, que a gente dê contribuição dentro do processo. Por quê? Porque a gente tem interesse e pode ser afetado pelaquela decisão. Então, é importante que a autoridade entenda essa outra perspectiva de um outro lado, que também pode ser impactado por uma decisão. Então, essas pessoas também podem ser interessados nos processos fiscalizatórios, tá? E eventualmente solicitar ali que
que tenham direito à palavra ou algum tipo de participação, tá? Organizações e associações representativas, quando a gente fala de direito e interesse coletivo, pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos, incluindo instituições acadêmicas, tá? Isso aqui é muito mais teórico para você saber o que a legislação, o que a resolução está tratando, tá? E por fim, ela vem trazer também uma disposição sobre o atendimento prioritário. Então, dentro desse processo administrativo, nós, às vezes, como advogados em processos judiciais, por exemplo, aqui fazendo um paralelo com você, nós podemos solicitar prioridade em casos, por exemplo, de pessoas acima de 60 anos, né? Existem alguns requisitos para solicitar prioridade. E aqui também a gente pode solicitar prioridade em caso de requerimento, tá? Enfim, comprovando que a gente segue os requisitos ali aplicáveis às legislações para trâmite prioritário de processo, tá? Para tramitação prioritária de processo. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui são pessoas com idade superior ou igual ou superior a 60 anos. Então, aqui também vai ter algo nesse sentido dentro da NPD, tá? Então, aqui, gente, esse regulamento, ele deve ser compreendido, deve ser encarado como um regulamento que tem dois grandes blocos. Um que vai tratar da fiscalização, né, que engloba ali as atividades de monitoramento, orientação e atuação preventiva, e um outro bloco que trata do processo administrativo, que pode gerar, portanto, a sanção. Por isso que eu trouxe aqui no tema da live fiscalização e sanção. As duas coisas estão dentro desse mesmo regulamento em dois grandes blocos, como a gente acaba de conversar aqui, tá? Então, como que a NPD vai poder atuar nesses casos? Ela pode atuar de ofício, ela mesma provocar, né, uma investigação, uma fiscalização, iniciar um processo administrativo para, enfim, para eventualmente aplicar uma sanção. Ela pode fazer isso em decorrência de programas periódicos de fiscalização, e é justamente esse o motivo dessa live. Esse programa periódico de fiscalização da NPD estava previsto para iniciar em janeiro. Eu imagino que muito em breve essa primeira rodada de fiscalização com os setores envolvidos já deve ser publicada pela NPD. A gente está de olho e assim que sair essa informação, eu atualizo aqui para vocês. Essa atuação também pode ocorrer de forma coordenada com órgãos e entidades públicas, por exemplo, PROCON, né, Ministério Público. PROCON, inclusive, ele já está autuando, já está multando. Recentemente, o PROCON de, salvo engano, Mato Grosso do Sul, ele aplicou algumas sanções a algumas empresas, inclusive do varejo, multou uma rede de farmácias também, R$572 mil, isso está disponível aí na internet, se você der um Google, você vai encontrar, né? Então, ela também, a NPD também pode atuar em cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza transnacional ou internacional, quando a gente estiver tratando aí dessa comunicação entre países, legislações aí de outros países também. A NPD também pode atuar nesse quesito, tá? E aqui a gente também tem que considerar os requerimentos, que são a denúncia do titular. O que é isso? O titular que tentou uma ação com o controlador e não teve sucesso, ele pode fazer uma denúncia diretamente à NPD em relação a isso. Então, qualquer empresa hoje está suscetível a essa denúncia pelo titular de dados, tá? Lê do engano a gente pensar que isso aqui é uma coisa para empresa grande, porque empresas pequenas, menores, já têm enfrentado algumas denúncias e já têm tido que lidar com esse processo junto à autoridade. Às vezes a empresa nunca nem ouviu falar de NPD, recebeu uma solicitação de uma pessoa falando para excluir um banco, um dado ali no banco de dados, não fez nada, aquele titular continuou recebendo comunicados e ligações daquela empresa, quando pensa que não, a empresa recebe uma denúncia da NPD. Isso já está acontecendo, tá, gente?
Outra coisa, comentei com vocês, as rodadas de fiscalização, elas estão para começar, né? E como que vai ser isso? Então, dentro daquela atividade de monitoramento da NPD, que é um dos itens da fiscalização que nós falamos lá no início, essas atividades da NPD vão englobar o monitoramento, que vai ser ali monitoramento, a orientação e a atuação preventiva da NPD. Então, aqui dentro, a NPD deve divulgar um relatório, como eu falei para vocês, muito em breve, um relatório de ciclo de monitoramento e um mapa de temas prioritários que vão ser instrumento desse monitoramento que ela vai realizar muito em breve. Então, o relatório do ciclo de monitoramento é um instrumento de avaliação, prestação de contas e planejamento da atividade de fiscalização da NPD. É com base nisso que a gente vai saber de fato o que a NPD vai fazer, quais serão os passos que ela vai adotar nesse processo de fiscalização, tá? E ainda também os temas prioritários, que ela vai estabelecer quais serão, né, considerados ali prioritários para fins desse planejamento de atividade de fiscalização. Se vai ser, por exemplo, a área de indústria, varejo, se serão temas relacionados à área de saúde, à área financeira. Então, a gente está esperando essa orientação da ANPD e quando isso sair, se preparem para ver um movimento muito grande de empresas dessas áreas ligadas a esses setores quando a gente tiver esse mapa de temas prioritários. Vai ser uma corrida que, né, quanto antes puderem se preparar para esses processos e adequarem os processos de LGPD dentro da sua instituição mais tranquilos, vocês ficarão, nós todos ficaremos, quando a NPD realmente estiver atuando de forma mais energética, mais coercitiva aqui em relação à lei, tá? Esse mapa de tema prioritário, ele deve considerar os critérios, né, de risco e a gravidade, a atualidade e a relevância da operação de tratamento, né? Qual a gravidade, quais as operações que nós temos aí nos setores que representam mais risco para o titular. Então, pode ser definido dessa forma o critério de risco dessas atividades, a gravidade dessas operações, para definir o mapa de temas. E essa definição, como eu disse para vocês, vai ser muito interessante para a gente startar aquela consciência de prevenção nas empresas, né? Mas lembrando que, independente disso, independente do setor que a NPD comece essa rodada de fiscalização, o tema, todas as empresas precisam passar por esse processo de adequação com a LGPD, tá? Sempre que nós tivermos uma operação de tratamento de dados sendo realizada naquela entidade, a observância da legislação ela é obrigatória. Então, instruir, orientar, traçar processos para que essa operação esteja de acordo com a legislação, tá bom? Gente, hoje é isso. Eu falei bastante aqui sobre esse processo de fiscalização. Espero que você tenha gostado do conteúdo, de conhecer um pouquinho mais sobre como vai facilitar, sobre como a NPD vai realizar esse processo, né? Que é realmente uma oportunidade muito grande de trabalho, é uma oportunidade de mudança de carreira, né, de você realmente colocar os dois pés aí na porta desse processo de fiscalização, de atuação com a LGPD. Mas, assim, tenham isso em mente, essas dicas que eu passei aqui para vocês, em relação às oportunidades que esse processo fiscalizatório pode trazer, inclusive para quem quer atuar, para quem atua, né, com a LGPD hoje. Outra coisa, aqui no Café com Privacidade, eu estou sempre trazendo para vocês as estratégias para que você aprenda de uma vez por todas a realizar um programa de adequação em LGPD, ter domínio nesse programa de adequação, da teoria à prática, né, conquistando realmente independência, autoconfiança para você se destacar no mercado de trabalho. Então, se você quer ver algum assunto específico sendo tratado por aqui, comenta para mim nesse vídeo. Eu vou ter o maior prazer em trazer para você um conteúdo que você goste, que você precisa entender melhor. Se tiver alguma dúvida, também deixe o seu comentário.
Se curtiu, deixa o seu like para mim, se inscreva no canal, ative as notificações e na sexta-feira nós temos um novo encontro aqui no Café com Privacidade às 8 da manhã, tá bom? Eu espero você lá, te vejo então no próximo café. Até lá!